eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática de número 32 e o tema de hoje é Sistema com equações do segundo grau, nono ano. Vamos lá, o que você vai precisar? De caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para suas anotações. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. Na aula anterior, o que vimos? Na resolução de sistema de equações de segundo grau com duas incógnitas, nós utilizamos a transcrição da linguagem coloquial para a linguagem matemática, o método de substituição para resolver um sistema de equações, a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau para encontrar valores de uma das incógnitas, a substituição dos valores das raízes obtidas nas equações do sistema para obter o valor da outra incógnita e a verificação da validade desses valores obtidos no contexto apresentado. Anotem lá a data de hoje, aula número 32, sistema com equações do segundo grau. Vou dar um tempinho para vocês. Os objetivos da aula de hoje: representar situações problema por meio de situações de equações, resolver problemas envolvendo sistema de equações do segundo grau, determinar as soluções de um sistema de equações, resolver equações do segundo grau por meio da forma resolutiva. Vamos para a proposta 1 de hoje. Na figura, a área da região retangular maior é 88 centímetros quadrados, enquanto a região retangular menor tem 54 centímetros quadrados de área. Determine as medidas x e y indicadas. Então, vamos observar os termos. Foi falado o termo área. Então, como que eu calculo a área? Base vezes altura, largura vezes comprimento. No meu retângulo rosa, quem está representando nesse caso? A minha altura seria a incógnita x e a minha base seria a incógnita y. Multiplicando essas duas incógnitas, foi informado, foi dado no enunciado que isso corresponde a 54. Então, a partir dessa informação, eu consigo formular a minha primeira equação. Lembra? Equação sempre tem uma relação de igualdade. Vamos agora para a segunda tentar formular a segunda equação, a partir do retângulo azul das informações que foram me dadas. Então, o retângulo azul foi me dado que a área total dele é 88 centímetros quadrados. Mas observem quem representa a minha altura. Eu tenho o número 2 e a incógnita x. Então, a minha altura vai ser representada pelo segmento x mais 2. E a minha base? Ela não é só o y, ele é o y adicionado de 2. Então, nós temos a minha altura, do x mais 2, que multiplica a minha base, que é y mais 2. E o total disso foi informado que a 80 corresponde a 88 centímetros quadrados. Daqui a gente obteve duas equações. Elas estão relacionadas à imagem que foi nos fornecida. Então, elas têm uma relação. Então, eu posso utilizar um sistema de equações. Qual é o objetivo aí? O objetivo
substituir uma dentro da outra. Para substituir uma dentro da outra, eu vou isolar uma delas. Neste caso, eu vou escolher a primeira, que me pareceu visivelmente mais simples. Então, isolando a incógnita x, eu tenho 54 dividido por y, usando as operações inversas. Y estava no primeiro membro, passa para o segundo membro, dividindo. Estava multiplicando, passou dividindo para o segundo membro. O que eu vou fazer? Eu estou dizendo o quê? Que x corresponde a 54 dividido por y. Então, agora eu vou pegar esta equação, esse valor da incógnita e substituir na segunda equação. Vocês já estão visualizando na tela que eu estou indicando aonde eu vou substituir. Eu só posso colocar esse valor 54 dividido por y, onde eu tiver a incógnita x. Então, substituindo, eu não tinha x mais 2? Então, agora eu vou ter 54 dividido por y mais 2. E o restante? Tem x? Não. Então, você vai repetir igualmente a equação como estava, multiplicando pela minha base, que corresponde a y mais 2, igual a 88, que é a área. Então, essa equação está representando a área do retângulo azul. Nesse momento, nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Eu vou pegar o primeiro membro, multiplicar pelo primeiro membro do segundo fator e pelo segundo membro do segundo fator. Tá? Então, eu vou pegar 54 dividido por y, multiplicar por y. 54 dividido por y, multiplicar por 2. O que eu obtenho? 54y sobre y, 108 sobre y. O mesmo eu vou fazer com o número 2, o segundo termo do primeiro fator. O 2 que multiplica o y e 2 que multiplica 2. Nós obtemos 2y mais 4. Nesse momento, eu já vou tentar deixar a equação na forma reduzida para solucionar essa equação. Então, o que eu vou fazer? O 88 que estava no segundo membro, vou usar a operação inversa e vou passar para o primeiro. Então, por isso que está menos 88. Tá? Próximo passo. O que podemos verificar? Que nós tínhamos a incógnita y no numerador e a incógnita y no denominador. Mas o que significa y dividido por y? Significa 1. Então, no lugar desse y dividido por y, eu coloco 1. Mas 54 que multiplica 1 é o próprio 54. Então, qual é o passo que a gente está dando aí? Nós estamos tentando simplificar, deixar na forma reduzida essa equação. Aí, observando, que elementos têm a mesma natureza? Observem que eu tenho a incógnita y, que está dividindo 108, eu tenho a incógnita y, que está multiplicando 2, mas eu tenho os termos independentes de y. Eu tenho 84 negativo e 54 positivo. Então, eu vou vou juntar eles. Neste caso, vou ter que resolver a diferença, que me dá 30 negativo. Observe que ainda eu tenho y no denominador. Então, eu vou tentar manipular de forma matemática, com propriedades válidas, para que esse y não fique no denominador. Olhando lá, eu já não tinha falado que y dividido por y é 1? Então, nós temos que o quê? Garantir que a gente tenha um y a mais neste termo. Então, para acontecer isso, eu vou multiplicar toda a equação por y. Nesse momento, quando eu multiplico por y, cada termo da equação vai ter a incógnita y. Então, no primeiro, o que acontece? Y que multiplica 108, eu vou ter 108y. Só que y dividido por y é 1. 1 vezes 108, 108. No segundo termo, eu não tinha 2y? 2y que multiplica y. Repete a base, soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Expoente 2. Então, eu passo a ter o termo 2y ao quadrado. E o terceiro termo? O terceiro termo era independente. Neste caso, agora multiplicado por y, eu vou ter 30y negativo. Reorganizando isso,
ainda não está na forma, está na forma reduzida, mas não está organizado de acordo com o grau do expoente. Então, o que eu vou fazer? Identificado a incógnita é y. Qual é o maior grau dessa incógnita? O y ao quadrado. Então, o primeiro termo vai ser 2y ao quadrado. O segundo menor é y elevado a 1, que é o y. Então, eu vou colocar o segundo termo, 30y negativo. E o terceiro vai ser o termo independente, que vai ser o 108 positivo. Qual é a intenção? É deixar o mais parecido possível na forma reduzida de uma equação do segundo grau e de forma organizada, para que na solução das raízes eu possa aplicar a fórmula resolutiva. Mas ainda eu posso simplificar. Todas elas são múltiplos de 2, então eu posso dividir por 2, para facilitar os cálculos lá na frente, na fórmula resolutiva. Então, o primeiro termo dividido por 2, 2y ao quadrado dividido por 2, eu vou ter y ao quadrado. O segundo termo, metade de 30y negativo, eu vou ter 15y negativo. E metade de 108 positivo, eu vou ter 54 positivo. Chegamos na forma reduzida, completamente reduzida. O que a gente pôde fazer de operações, aplicar as propriedades de forma adequada, nós fizemos. Chegou nesse ponto, o que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar qual é a fórmula resolutiva. Então, a fórmula resolutiva é, para encontrar raiz, você vai utilizar a fórmula menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 que multiplica a. Mas quem é esse delta? Esse delta representa a minha expressão b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Então, vamos primeiro, o que a gente precisa no primeiro passo? Identificar os coeficientes. O coeficiente A é aquele que acompanha a incógnita ao quadrado. Já definimos a incógnita é y. Y ao quadrado. Quantos y ao quadrado você está visualizando? Eu estou visualizando 1. Então, meu coeficiente A é 1. O coeficiente B é aquele que acompanha a incógnita elevado a 1. Então, nesse caso, a incógnita elevado a 1 é y. Quem acompanha, quem multiplica o y? Neste caso, eu estou visualizando 15 negativo. E o coeficiente C é o termo independente da minha incógnita. Nesta equação de segundo grau completa, nós temos o coeficiente C igual a 54. A partir daí, definidos os coeficientes da equação de segundo grau completa, nós vamos substituir na fórmula resolutiva. Eu vou começar calculando a expressão delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Tá? Substituindo, nós não tínhamos b ao quadrado, mas quem é meu b? Meu b é 15 negativo. Perceba o seguinte, tinha esse parênteses na forma? Não. Mas então, por que eu coloquei? O parênteses, o colchete, as chaves, ele vem de acordo para você separar as ordens do que é prioridade no cálculo. Você não tem só 15, você tem 15 negativo. Então, na hora de resolver a potência, você vai resolver a potência não do 15, e sim do 15 negativo. Então, você coloca o parênteses para evidenciar isso, para você lembrar desse passo. Então, lá, 15 negativo ao quadrado. Na fórmula, o 4 é da fórmula, ó, 4 negativo, que multiplica meu coeficiente A, que nesse caso é 1, e meu coeficiente C, que neste caso é 54. Nós temos duas operações aí, nós temos potência e temos multiplicação. Como elas não estão interligadas, eu posso fazer a potência e na sequência a multiplicação. Resolvendo a potência, 15 negativo ao quadrado vai ser 225. E por que positivo? Porque uma dica é, toda vez que você tiver um expoente par e sua base for negativa, o resultado vai ser positivo. Ah, mas por quê? São pares. Se tem dois fatores negativos. Então, se tem dois fatores negativos, você tem um par. Cada par negativo é positivo. Então, 225 positivo. 4 que multiplica 1, 4. E 4 que multiplica 54. 4 vezes 4, 16. Uma dezena, que você vai acrescentar no resultado a dezena.
4 vezes 5 é 20, mais uma dezena, eu tenho 21 dezenas. Então, nesse caso, eu tenho 216. Negativo por quê? Percebam que os meus fatores 1 e 54 são positivos. Então, eu só tinha um elemento negativo. Eu não tinha pares de negativo. Então, é negativo. Agora, eu tenho a operação, né, onde eu vou fazer a diferença de um positivo por um negativo. Então, 225 menos 216, eu obtenho 9. O que representa 9? É o valor da minha expressão delta. Então, agora eu vou pegar a parte da fórmula resolutiva onde aparece o delta, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E vou substituir no lugar do delta o 9. Então, vamos lá. Substituindo. Desculpa. Não é só o delta, é os outros coeficientes também. Então, lá na fórmula, eu só tinha delta? Não, mas o delta eu precisava calcular. Então, no primeiro momento, eu passei a calcular o delta. Depois que eu tenho delta, já tenho o coeficiente b, já tenho o coeficiente a, agora eu vou substituir na fórmula, tá? O meu coeficiente b, neste caso, é 15 negativo. Mas por que tem 2 sinais negativos? Lembra que eu falei para tomar cuidado? Que os parênteses não vão vir prontos. Você tem que tomar esse cuidado. O teu b é negativo. Então, você está aplicando a fórmula sobre o 15 negativo. Então, você vai colocar o negativo da fórmula, né? Ele vai operar o 15 negativo. Por isso que você coloca o parênteses. Tá? Próximo, eu vou ter um sinal positivo, outro negativo, e raiz de delta, que nós encontramos, que é 9. Sobre, no meu denominador, o que eu tinha? 2 que multiplica a. Então, neste caso, o meu a é 1. Então, 2 que multiplica 1. O que nós temos aqui? Quais operações? Eu tenho uma multiplicação aqui, eu tenho uma raiz aqui, tenho uma multiplicação no denominador. Então, uma multiplicação no numerador, uma raiz no numerador e uma multiplicação no denominador. Então, vamos resolver isso. Então, resolvendo esse próximo passo, nós temos o quê? Não temos 2 pares negativos? Então, na multiplicação, quando você tem 2 pares, um par negativo. Você tem 2 negativos que torna-se um par negativo. Então, toda vez que você tiver um par negativo, positivo. Então, nós temos 15 positivo. Raiz de 9. Quem vezes ele mesmo é 9? 3. Então, mais ou menos 3. Cuidado, hein? Não é raiz de 3. Você calculou a raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então, você não repete mais a raiz depois que você calculou a raiz. Tá? No denominador, eu tenho o dobro de 1. O dobro de 1 é 2. Agora, nós temos 2 situações. Eu tenho mais 3 e menos 3. Eu não tenho como operar isso tudo de uma vez. Então, eu vou separar. Eu vou colocar o 15 mais 3, 15 mais 3, 18, dividido por 2. Tá? Que me resulta em 9. E a outra? A outra seria 15 menos 3. E quanto é 15 menos 3? É 12. 12 e a metade de 12 eu tenho 6. Então, nós obtemos para a incógnita y 2 valores. 9 e 6. E por que 2 valores? Porque é uma equação do segundo grau. Então, neste caso, a gente vai encontrar 2 valores para a incógnita y. Mas perceba o seguinte, terminei, encontrei a raiz, a gente tem que fazer relação com a situação anterior. Não foi apresentado 2 retângulos? Não foi apresentado que desses 2 retângulos a gente tem um sistema? Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar a esse sistema e tentar entender o que significam essas raízes. Então, voltando ao sistema. Eu repeti aqui o que a gente já tinha feito anteriormente. A equação é a mesma. Perceba que ela é a mesma. Eu só escrevi ela de forma mais simples. Naquela hora, por que eu escrevi de forma mais simples? Porque eu queria saber como representar a incógnita x.
retomando ela, eu vou descartar? Não, eu olho todo o sistema. Nós encontramos duas possíveis soluções para y. Nós encontramos 9 e 6. Então, o que a gente vai fazer? Substituir em uma das equações. Então, tá. Essa é a mesma que essa. Essa é outra equação. Eu tenho que escolher uma das equações, tá? Se essa é a mesma, eu vou escolher essa. Mas eu posso escolher esta ou esta para substituir o valor de y. Por que substituir o valor de y? Para você encontrar o valor de x. Lembra que o retângulo, nós tínhamos a altura que estava relacionada a x? Então, nesse momento, a gente só sabe uma parte da base. Tá? Então, agora a gente tem que encontrar a altura. Das duas, qual você escolheria? Eu escolheria a primeira, essa daqui em destaque. Então, escolhendo ela, eu vou substituir o primeiro valor de y. O primeiro valor que nós obtivemos foi 9. Substituindo, eu vou ter 54 dividido por 9. 54 dividido por 9, nós obtemos 6. Então, para a base igual a 9, nós temos uma altura 6. É isso que significa. Próximo, nós obtivemos também valor de base 6. Substituindo, eu vou ter 54 dividido por 6. Nesse caso, a gente obtém 9, porque 9 cabe 6 vezes dentro dos 54. Até o momento, temos as seguintes relações. Para a minha altura 6, eu tenho a minha base 9. E para a minha altura 9, eu tenho a minha base 6. Retornando ao problema inicial. Então, vamos voltar lá na imagem. Visualizaram quem é o x, quem é o y? Então, tá. Então, como x é menor que y, dentro da imagem, não foi estabelecido lá no enunciado. Às vezes, é dada essa condição no enunciado. Nesse caso, no desenho fornecido, a gente visualiza que o x é menor que y. Se x é menor que y, eu não posso pegar esse valor aqui. Então, eu vou ficar com quem? Eu vou ficar com a minha altura 6, ó, 6 e minha base 9. Então, nós encontramos a medida das incógnitas correspondentes à imagem que foi fornecida. Então, y igual a 9 e x igual a 6, dentro do que foi proposto no início da atividade. Vamos para a proposta 2. Divida 10 unidades em duas partes, de modo que a soma dos produtos obtidos, multiplicando cada parte por si mesma, seja igual a 58. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer o quê? Transformar da linguagem coloquial para a linguagem matemática. Nós vamos fazer essa transcrição. Então, considere que uma parte seja y e a outra seja x. Como você iria somar essas duas partes? Imagine. Então, lá, nós vamos dividir 10 em duas partes. Se ele fosse igual, caso fosse, eu sei que considerei x uma parte e y outra, mas para entender essa divisão de 10 unidades em duas partes, se eles fossem iguais, nós teríamos assim, um x mais um x que seria igual a 10. Então, a metade de 10 corresponderia a minha incógnita x. Porém, nós não temos partes iguais. Não foi falado em enunciado em nenhum momento partes iguais. Então, nós o que temos que considerar? Que uma parte corresponde a x, outra parte corresponde a y, as duas partes juntas são 10, mas não podemos dizer que o valor de uma das incógnitas é 5. E por que nós não podemos dizer que é 5? Porque em um momento foi falado em metade. Então, nós pegamos a ideia inicial, porém, considerando que as partes são de tamanhos diferentes. Mas sabemos que juntas elas medem 10, corresponde a 10, a medida das duas juntas. Próximo passo, o que foi dado no enunciado? Que a soma dos produtos obtidos, multiplicando cada parte por si mesmo, seja igual a 58. Então, a soma dos obtidos, multiplicando cada parte. A gente não tinha parte x,
Então, x que multiplica x. A gente não tinha a outra parte y, então, y que multiplica y. Mas eu posso reescrever isso de outra forma. X que multiplica x, repete a base e soma os expoentes. Então, nós temos x ao quadrado. Y que multiplica y, repete a base e soma os expoentes. Então, nós temos a primeira equação dessa relação que nos foi, em relação à situação que nos foi fornecida na proposta 2, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 58. Nós tínhamos aquela relação anterior, deixa eu voltar aqui, nós obtivemos essa relação e obtivemos essa relação. Então, nós temos duas equações relacionadas à situação proposta. Então, se nós temos duas equações com duas incógnitas, nós temos um sistema de equação. A partir do sistema de equação, lembrando que a gente fez agora há pouco, o que a gente fez? A ideia é substituir uma dentro da outra. Mas para substituir isso, eu tenho que saber o valor de uma das incógnitas. Então, eu vou escolher a mais simples para mim, no visual, que me parece ser a primeira, x mais y igual a 10. Poderia ser a outra? Poderia, mas eu acho que a primeira vai me dar menos trabalho. E vou isolar x para saber como eu posso representar x de outra forma mais simples. Isolando x, nós temos 10 menos y. E o que a gente vai fazer com essa expressão, onde x vale 10 menos y? Nós vamos substituir na equação, na segunda equação. Poxa, mas não poderia ser na primeira? Não, a gente está saindo da primeira. Então, nós vamos pegar a expressão obtida para representar a incógnita x e substituir na segunda equação. Segunda equação para encontrar o valor de y. Então, lá, substituindo, o que nós temos? Nós não tínhamos x ao quadrado? Então, agora, nós temos 10 menos y ao quadrado. Mais y ao quadrado. Poxa, então por que você não substitui aqui? Não é o valor de y que a gente tem representado aqui. Nós temos representado o valor de x. X representado por uma expressão. Então, repete mais y ao quadrado, igual a 58. O que nós temos aqui? Nós temos uma potência uma potência que representa o quadrado da diferença. Então, nós vamos usar um produto notável para desenvolver a potência do primeiro termo. Então, lá, desenvolvendo o produto notável, o que nós temos? Nós temos o quadrado do primeiro, 10 ao quadrado, menos o dobro do primeiro pelo segundo, então o dobro de 10 pelo y, e o quadrado do segundo termo, que nesse caso é o y. Então, eu vou ter mais y ao quadrado. Então, esses três termos é o resultado do desenvolvimento desse produto notável. É só essa forma que tem para desenvolver o produto notável? Não. Eu poderia fazer por distributiva, tá? Mas aqui eu já me adiantei. Eu quero que vocês retomem situações que vocês já tiveram em relembrar. Eu posso fazer de uma forma mais breve, que foi o que eu fiz. O quadrado do primeiro termo, menos o dobro do primeiro pelo segundo termo, e o segundo termo ao quadrado. Aí, desenvolvendo o produto notável, a gente não tinha o termo mais y ao quadrado? Então, repete mais y ao quadrado. Professora, mas você já colocou aqui. Não, esse daqui é resultado do produto notável. O produto notável, neste caso, vai ter três termos, tá? Então, e daí a gente adiciona este termo que a gente já tinha na equação superior, tá? Mais y ao quadrado. Repetimos, igual a 58. A partir daqui, o que a gente tem? A gente tem potência e multiplicação. Então, vamos desenvolver nesse momento, nessa sequência, potência e multiplicação. 10 ao quadrado é quanto? 100. Poxa, professora, mas por que o 100 está em posição diferente? Porque eu já estou organizando. O meu objetivo é chegar naquela forma reduzida da equação e numa ordem de grau, tá? A equação, a incógnita ao quadrado, a incógnita elevado a 1 e o termo independente. Então, percebo
que o primeiro já está incógnita ao quadrado, o segundo é incógnita elevada a 1. E os outros dois são os termos independentes dessa incógnita que eu já visualizei, que é y. Então, 10 ao quadrado, já joguei para o terceiro termo. O dobro de 10y, 20y. Mas percebam que eu só tenho um negativo, eu não tenho par. Então, é 20y negativo. Y ao quadrado mais y ao quadrado. Você está enxergando quantos y ao quadrado? Nesse caso, eu estou enxergando 2. Então, eu já juntei os termos semelhantes. Então, eu tenho 2y ao quadrado. Organizei. Tá, mas aí o 58? O 58, ele é um termo independente. Então, eu já passei para o primeiro membro. Tá? 58, para a operação inversa, menos 58. Próximo passo. Eu observo que 100 e 58 negativo têm a mesma natureza. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a diferença disso. Calculando a diferença de 100 para 58, eu tenho 42. E o sinal é do maior módulo. O que é módulo? Eu olhar o número sem sinal. Eu tenho o número 100 e tenho o número 58. Sem sinal, quem é maior? 100 ou 58? 100. Então, é positivo. Chegamos a uma equação do segundo grau completa. Só que eu ainda posso simplificar. Então, neste caso, vou deixar mais para reduzir os cálculos na hora da fórmula resolutiva, eu vou dividir por 2. E por que por 2? Porque todas elas percebo que são múltiplos de 2. Então, metade de 2y ao quadrado, metade de 20y negativo e metade de 42. O que nós obtemos? Y ao quadrado menos 10y mais 21 igual a 0. A partir daqui, o que nós temos? Uma equação do segundo grau completa, então nós vamos, neste caso, aplicar a fórmula resolutiva, tá? Lembrando a fórmula resolutiva, aqui na lateral da tela, na lateral direita da tela. Antes de deixar vocês fazerem, tentar fazer isso, vamos identificar os coeficientes. Depois, o restante, vocês é que vão fazer, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, vamos lá. Coeficiente A. Percebam que na fórmula resolutiva eu tenho coeficiente A, B e C, tá? Então, temos que começar identificando esses coeficientes. O coeficiente A é aquele que multiplica a incógnita ao quadrado. Eu estou vendo y ao quadrado. Então, quantos y ao quadrado vocês estão visualizando? Se vocês pensaram um como eu, ok. Próximo. O coeficiente B é aquele que multiplica minha incógnita elevada a 1, que neste caso é y. Então, o meu coeficiente B é 10 negativo. E o meu coeficiente C é o termo independente, que neste caso é o 21. Então, lá, devidamente identificados, coeficiente A, B e C, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão calcular o valor do delta primeiro, qual o valor que corresponde ao delta, aí voltar nessa parte aqui da fórmula, substituir o delta pelo valor que vocês obtiveram, substituir o coeficiente A, substituir o coeficiente B e resolver qual é o valor das duas raízes obtidas aqui. Mas perceba o seguinte, não é só substituir aqui. Para calcular delta, vocês também têm que substituir coeficiente B, coeficiente A, coeficiente C. Tenham atenção nas operações, tá? Na ordem que vocês fazem as operações. Vai um tempinho para vocês.
E aí, conseguiram obter os valores, os dois valores das raízes de y? Então vamos lá, vamos verificar. Então lá, a expressão delta, eu tenho b ao quadrado, então nesse caso é 10 negativo ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, neste caso é 1, que multiplica c, que nesse caso é 21. Resolvendo a potência, nós vamos ter 100, resolvendo a multiplicação, a gente vai ter 84 negativo. Agora, a diferença de 100 para 84 negativo, nós temos 16. Substituindo o valor de delta na fórmula resolutiva e o coeficiente b e o coeficiente a, nós vamos ficar com menos, que multiplica 10 negativo, mais ou menos raiz 16, sobre 2, que multiplica 1. Daqui a gente vai resolver a multiplicação de sinais, a raiz e a multiplicação num primeiro momento. Então, mais 4 e menos 4. Então, eu vou separar. Eu vou calcular 10 mais 4 e depois 10 menos 4. Então, nesse primeiro momento, 10 mais 4, 14. Metade de 14, 7. Depois, 10 menos 4. Resolvendo a diferença, colocando o sinal do maior módulo, nós temos 6. E metade de 6 é 2. Espero que vocês tenham obtido as raízes 7 e 3, como nós acabamos de fazer. Tá? Próximo passo, a gente vai retomar essas raízes no sistema de equação. Porque lembra no sistema de equação que a gente tinha duas incógnitas, x e y? Então, nós encontramos os dois valores correspondentes para y. Agora, a gente volta no sistema de equação para encontrar o valor de x. Então, como eu falei para vocês, vocês podem... Essas duas são iguais, então vocês podem escolher ou a superior ou a inferior. Neste caso, eu vou escolher essa aqui que me parece bem mais simples. Então, escolhendo ela e substituindo os valores das raízes 7 e 3, nós temos, para 7, nós temos 10 menos 7. 10, calculando a diferença de 10 com 7, nós temos 3. Sinal do maior módulo, que é o sinal do 10. Então, 3 positivo. Para a raiz igual a 3, nós temos 10 menos 3. Vou calcular a diferença. A diferença de 10 para 3 é 7. Então, retomando a proposta 2. Até o momento, a gente tem dois pares. Nós temos x3, y7. E o outro, 7 e 3. Porém, aqui, nós temos as relações apresentadas na ordem da adição e multiplicação, ambas com propriedade comutativa. Então, trocando a ordem, não vai alterar. Então, como ambas relacionadas à adição e multiplicação, e que se trocando a ordem não vai alterar, eu assumo que uma das partes é 7 e a outra parte é 3. O que vimos hoje? Resolvemos problemas envolvendo sistemas de equações de segundo grau. Aprendemos a determinar as soluções de um sistema de equações. Resolvemos equações do segundo grau por meio de fórmula resolutiva. Até a próxima aula.